Fique agora com os melhores momentos do programa Empreenda News. Boa noite, empreendedores, boa noite, empreendedoras. Estamos ao vivo com mais um Empreenda News. Eu sou Fabrício Dias. Estamos aqui pela Rádio Universitária 102.1 FM para mais de 40 cidades e também pelas redes sociais do Mova-se Empreendedor. Então, quer nos assistir, só vir para o YouTube do Mova-se Empreendedor. E também pode assistir pelo Facebook, Instagram, ou seja, é só procurar aí Mova-se Empreendedor que você acha o nosso canal no YouTube. E hoje temos aqui o Bruno e o Marcelo, né, que trabalham aí com uma série de questões relacionadas ao empreendedorismo também, assessorando empreendedores, empresários, em vários, vai contar pra gente tudo isso, né, todo o processo deles aí de assessoria a empresários. Então fique ligado aí para você acompanhar a nossa entrevista. Falar também do site do Mova-se Empreendedor, www.movaseempreendedor.com.br, uma plataforma aí com notícias diárias em tempo real, né? Diário em tempo real, sobre empreendedorismo, negócios, tudo, economia, tudo que você precisa saber no seu dia a dia. Para estar inteirado, muitos acessos diários, né? Então, só acessar lá para ficar por dentro de muita coisa que está acontecendo nesse nosso mundo doido de empreendedorismo, né? Muito doido. Vamos falar um pouquinho disso, aliás, né? Marcelo, boa noite. Bruno, boa noite. Boa noite. Nos expliquem aí como é que é o processo de vocês, como é que é o Quem trabalho são vocês? Quem se apresentem para o nosso público. Você começa falando, né, que eu poderia estar roubando, mas estou aqui. Estou mentorando. Muito bem. Bom, meu nome é Bruno, eu sou fisioterapeuta de formação primária, mas a gente veio estudando durante alguns anos. Eu fui para a área de neurologia, agora neurociência, fiz psicanálise e algumas outras coisas. E a gente começou a desenvolver, alguns anos atrás, um produto para diagnóstico corporativo. Esse produto ele vem, na verdade, de uma origem que é o diagnóstico pessoal. Mas pra gente isso faz muito sentido, porque no final das contas, você é sua empresa. Então, quer dizer, se você não está bem, a pergunta é, como está a gestão do seu negócio? Exatamente. Né? Então, essa é uma pergunta mágica. Aquela frase, não adianta o CNPJ nunca vai estar bem se o CPF não tiver saudável, né? Ponto. Então, literalmente isso. E nós desenvolvemos uma ferramenta que se chama Connect 12. São 12 pontos diferentes que a gente vai avaliar, né, na conexão daquele indivíduo com a realidade pessoal dele, com a realidade corporativa dele, e esse diagnóstico sai muito rápido. O mais divertido desse diagnóstico é o seguinte: não tem como você enganar o sistema. Se você resolver que vai mentir, olha só que legal, o Vitor tem um jeito especial de mentir, que só ele consegue fazer daquele jeito. O Fabrício vai fazer o esquema diferente. Muito então, melhor. Você tenta... Ele é bom nisso. Ó, cuidado que as mulheres estão assistindo aí. Ó, o vendedor, né? Sofazão tá chegando. O comercial é foda. Então, qual que é a pegadinha? A ferramenta ela é muito eficiente em enxergar como você se comporta e o que você oculta. Então é praticamente impossível. Até... Ela faz um monte de análise dependendo das suas respostas e vai... isso daqui não é muito possível. O mais legal é que você não responde nada. Olha uma só. ferramenta meio gamificável. Então você posiciona elementos em um tabuleiro e quando você faz aqueles movimentos, esses movimentos entregam dados numa análise matemática. Né? Então a gente vai cruzar dados, a gente faz análise combinatória. E parece uma bola de cristal, bem divertido. Se você resolver falar assim, vou colocar aqui, você faz aleatório, assim, só de sacanagem. Na verdade, não tem o só de sacanagem. Não tem como. Ela a hora que consegue você lança os dados, ela vai pegar uma forma peculiar com que o seu cérebro reage. Ela vai entregar um tema e vai integrar uma série de questões sobre você. Então, por exemplo, você tem um certo comportamento relacional, você tem um certo comportamento intelectual, emocional. Então, ela vai ver uma série de coisas ali e vai dizer, olha, a questão do dia que esse cara me trouxe aqui é essa e o flanco aberto dele é esse aqui. É bem divertido. Que legal. Tá? Então, a gente consegue diagnosticar em um prazo muito curto de tempo. Então, por exemplo, houve até um desafio há um tempo atrás
E aí um cara falou assim, você consegue fazer isso em quanto tempo? Eu olhei pra cara dele e falei assim, eu só calculei rápido assim na cabeça, 50 segundos eu preciso pra saber o que tá rolando é muito rápido assim? É muito rápido. Caramba. Aí ele falou, 50 segundos? Eu falei, ok, vamos lá. Colocou rapidinho, na verdade deu 1 minuto e 10. Olha só. Tá? Então é realmente muito rápido. É óbvio que a consultoria não tem nada a ver com isso, né? Isso é só uma forma de visualização. A gente vai posicionar, ele funciona como se fosse um gráfico a seu respeito e a respeito do seu negócio. E a gente consegue ver um sem número de demandas. Na verdade, qualquer demanda que você quiser olhar, ele vai diagnosticar, vai tratar e te ofertar soluções. Então, basicamente, essa é a ideia. Que legal, muito bacana. E IA junto também, né? Desculpa, não entendi. Com IA junto também, né? Nós estamos desenvolvendo, inclusive, a gente já tem uma IA pronta, é uma IA que vai te dar as perguntas e respostas, mas estamos numa fase que o software começa a existir, então a gente já está numa segunda etapa, e a terceira etapa agora, o diagnóstico vai ser feito pela IA, entregando um laudo complexo para você, com uma série de dados, inclusive com dados gráficos mesmo, para você visualizar, igual outras ferramentas que já existem no mercado. Bacana. Que legal. E qual que é a metodologia por trás disso? O que vocês usam para fazer esse diagnóstico? Você quer falar um pouquinho disso? Vou falar um pouquinho e você complemente. Tá, manda ver. Truco. Tá eu sou administrador, sou empresário, tenho uma loja, muito bem, o pessoal conhece aqui. Pode falar o nome. Aqui não tem problema não. Carrossel Magazine. Aí, olha, famosa na cidade. A moda da cabeça aos pés. Aí sim, hein? Fala, ainda faz voz de locutor, né? E eu tenho, paralelo a isso, eu sempre gostei de estudar vários tipos de terapia, entender do comportamento humano. Então, há muitos anos que eu trabalho como consultor de pessoas. E o Bruno também. Certo? Mas eu tenho formação em administração de empresa. O Bruno foi administrador em várias empresas que ele já teve, tocou e é atual, né, Bruno? Sim. E aí a gente percebeu que a gente podia unir. Então, o nosso produto, ele une psicologia, psicanálise, comportamento humano, tudo num gráfico. Pensamento sistêmico. O que acontece é o seguinte, todo mundo sabe que nós administramos de 5 a 10%, né, do consciente e 90% é inconsciente. Só que esse inconsciente, ele atua o tempo todo. Ele não está adormecido, ele só não está acessado. Sim. Conscientemente, né? A maneira como eu me movo, a maneira como eu mostro o meu rosto, o meu olhar, a roupa que eu visto, tudo é comunicação. Sim. E nesse gráfico que a gente desenvolveu, a gente consegue fazer com que a pessoa coloque informações que nem ela mesma percebe através desse inconsciente. E ali a gente começa a contar uma história para ela. Ela mesma vai falar pra gente, esse filme aí que eu tô te contando é realmente o seu? E assim, hoje a gente já não tem mais nenhum, a gente testou muito, né? Eu já certinho. Eu já fazia atendimentos desde 2011 com algumas práticas terapêuticas. A princípio era mais pessoal, mas eu também fiz alguns treinamentos e comecei a usar para o empresarial, a começar pela minha empresa. Então falei, vamos testar lá para ver se funciona. O Bruno também. E aí, em 2023, a gente conversando, falou, vamos criar alguma coisa, vamos começar a desenvolver. E aí começou a surgir algo que era muito eficaz e muito rápido as respostas que a gente dava para as pessoas. E o pessoal começou a falar, nossa, mas isso me traz, realmente, eu estou vendo isso aqui, estou vendo aquilo ali. E aí a gente começou a cruzar uma relação com a empresa. Porque o que é a empresa? Ela é um reflexo do seu dono, dos seus empreendedores. Quais os motivos que você criou valores, essa empresa? Você passa tudo para ela, né? Para que eu criei essa empresa? Tudo isso faz muito sentido ou não. Então a gente começa a cruzar essas informações e levar isso para o empresário. E muita coisa ele não percebia. E aí ele tem um número de informações muito maior para ele poder tomar decisões, perceber o mercado. A gente consegue dar informação para ele, entendendo que a empresa é um organismo vivo. Não é só uma máquina. Sim.
E aí a maneira como eu olho para ela, de maneira emocional ou de maneira racional, interfere diretamente. Qual é a minha relação com o cliente? Qual é a minha relação com os meus colaboradores? Qual é a minha relação com o dinheiro? Qual é a minha relação família, matrimônio versus patrimônio? Será que tem alguma relação isso? Ou não? Será que... Então, a gente começa a tentar mostrar para o empresário quem ele é. Porque muitas vezes o empresário ele vira uma máquina. Uma máquina super poderosa e ele esquece de si mesmo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que comandar, eu tenho que fazer aquilo. E ele esquece que é um ser. Então a gente trabalha os dois lados. O lado profissional e o lado pessoal. Que eles têm que estar equilibrados. E vocês já pensaram também dessa ferramenta, não ir apenas para o empresário, mas também para os colaboradores? Uma forma de treinamento, etc? Na verdade, a ferramenta ela tem uma origem muito mais pessoal do que corporativa. Então, eu estou vendo mais pessoal do que... agora é um movimento corporativo, que a gente entende que aquilo que eu sou influencia como eu trabalho. Porque você vem do comportamento de colaboradores, você consegue também realocar para outros departamentos, né? Otimizar também o seu time, né? A gente opera na ferramenta de várias formas diferentes, né? Então, por exemplo, eu posso operar ela como se fosse um pet perfil, que é eu vou olhar para você e ver as suas características como indivíduo, pessoa, e como indivíduo PJ ali, né? Não só pessoa física, um PJ mesmo, um profissional. Então eu vejo essas características lá e comportamentos. Mas a gente vê também a origem desses comportamentos. Então veja que ele está falando de alguma coisa que vem lá de trás. Sim. Então quer dizer, qual é a infraestrutura familiar que eu tenho que me permite ser quem eu sou? Que aprendizados eu colecionei na minha vida que me permitem, literalmente, construir essa ideia profissional que eu vivo hoje? Então, a gente é fruto do meio, fruto das relações, e a gente costuma dizer para as pessoas que, assim, no fundo, a gente não é racional, a gente não é emocional, nós somos seres relacionais. Então, é uma visão um pouco diferente. Nessa visão, o que acontece? A ferramenta, ela é uma ferramenta de análise combinatória. Então, o que a ferramenta faz? Ela analisa relações de forma muito profunda. Mas ela não vai analisar qual é a minha relação contigo agora. Não, ela analisa a minha relação contigo por quê? Por conta da sua estrutura, da minha estrutura, da sua família, da minha família, do seu trabalho, do meu trabalho. A gente consegue ver tudo isso ao mesmo tempo. Então eu vejo seus pais, eu vejo sua libido de vida, né? Como é que você vai para a vida, sua fome de resultado. Eu vejo, por exemplo, como é que você flanqueia o mercado, se você é um cara bom de briga no mercado, se você é um cara que entrega valor. Eu consigo ver se você realmente está buscando patrimônio. A gente consegue sacar se o seu branding é bom ou não, se você está conseguindo transmitir esse valor que você tem interno para fora e as pessoas compram essa ideia. A gente consegue verificar se você é um bom ressignificador da realidade. Assim, estou passando por um problema. Porra, o que será que está acontecendo comigo? Será que realmente eu estou vendo o que está rolando aqui, né? Ou será que eu vivo enganado, com uma lente meio nublada ali, né? Com uma lupa ruim, né? Será que eu sou um bom guerreiro? Aquele cara que realmente conquista a vida, que vai lá para missão, visão, valores e conquista aquilo ali, traz aquele negócio para dentro do jogo? Será que eu estou fazendo isso? Então a gente consegue ver toda essa relação dentro de um processo corporativo, de um processo pessoal, tá? E como ela é análise combinatória, ela não é fruto de interpretação. Ela é matemática, ela vai dizer, ó, é isso e isso, contra fato no argumento. Então, você olha, o nível de assertividade é muito alto. E aí, quando você me conta a tua história, aí você fala assim, putz, então é isso aqui mesmo. Aqui, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Sua história bate com esse tema aqui, aquela outra etapa bate com aquela outra ali. Eu consigo fazer o que com vocês? Olha só que legal. Por exemplo, nós estamos em 4 aqui fazendo uma operação. Eu consigo, no mesmo comportamento de análise diagnóstica ali, colocar nós 4 ali e descobrir como é que a gente veio parar nesse podcast hoje, por exemplo. Por quê? Porque, cara, tinha uma outra pessoa que era para estar aqui, não tinha? Vocês mas de qualquer forma vocês estão aqui de qualquer jeito. Exato. Mas, quer dizer, como é que a gente conectou? A gente consegue fazer uma análise e movimentar essa análise e falar assim, pô, esse cara tá fazendo esses movimentos, ele tá chegando aqui. Né? Então a gente consegue ver isso. Ver que tipo de comportamento você tem, o outro, e o outro, e o outro. E a gente joga tudo isso dentro lá. Então, por exemplo, vocês são sócios aí numa operação, certo? Cara, por que vocês estão conectados?
que você tem de diferente um do outro que complementa, né? Mas é isso, a diferença tem... A diferença traz muita similaridade, né? Sim, elas se complementam. Se complementam, né? Exatamente. E como é que a pessoa acessa essa ferramenta? Como é que ela chega até vocês? Como é que é o processo? Bom, a princípio, né, como eu falava, era mais empresário do que consultor no passado. Então vinha muito por indicação. Né? A maioria era por indicação. Hoje a gente já está, né, começando a trabalhar nas nossas páginas. Então o pessoal está procurando a gente pelo Instagram, né? Daqui a pouco a gente fala. Mas começou muito mesmo por o maior acesso veio assim, né? Então, por exemplo, que tem o Bruno falando, uma coisa que a gente avalia muito na mesa, né? É relação masculino e feminino. Quando a gente fala isso, a gente não está falando homem e mulher, a gente está falando de consciência masculino e feminino. Tem empresa que ela tem uma consciência mais masculina, ela é mais ativa, e tem empresa que ela é consciência mais feminina. Se é uma empresa que cuida de pessoas, atende pessoas, é uma consciência mais feminina. Se é uma empresa que atua mais como uma prestadora de serviço, claro, que eu vou lá e vou instalar um negócio em cima da casa lá, é mais ação. Sim. E aí a gente, por exemplo, avalia como está o empresário, com que energia ele está lidando com essa empresa e vice-versa. Porque se ele está com muito sangue no olho para trabalhar, mas a empresa dele é uma empresa que deve vender qualidade de vida, ela deve vender afeto, ela deve vender cuidados, vai entrar em choques. É uma coisa besta, vamos lá. Vamos imaginar que uma mulher super feminina, gentil, ela foi lá e abriu uma barbearia. Faz sentido? Cara, conheci uma, veio aqui. Qualquer um só que ela tem um propósito, propósito, porque o filho era autista e tal, e aí ela abriu com esse propósito de incluir autistas e tal, que tem todo um cuidado especial. É bem legal. Ao mesmo tempo. E é barbearia, eu também não conhecia. Então, mas bem legal. Uma análise boa, não é? É bem legal. Boa. Então, quer ver? Olha só que divertido. Mas ela abriu a barbearia, no caso, para cuidar, né? Que nem vocês falaram. Exatamente. Isso, nesse formato. Então, ela tá usando a energia feminina dela, que é acolhedora, presença, cuidado, né? Aquela energia de mãe, né? Então ela tá trazendo essa energia para dentro do ambiente masculino. Então, barbearia é um ambiente masculino, tá? Ok, mas um homem vai lá também para ser cuidado. Mas, cara, não faz sentido de um determinado ponto de vista uma mulher super gentil dentro de uma barbearia, por exemplo, lumberjack, né? Aquele barbão que só os ogros, os caras da Harley estacionam. Então, percebe que são energias diferentes? Isso não significa que ela não possa abrir isso. A pergunta é, como é que ela vai equalizar essas energias? Né? Então, tudo isso são análises que a gente pode fazer. Por quê? Porque no final das contas, se você não equaliza a energia do teu negócio, né, como é que ele está operando, quais são os comportamentos, dificilmente aquele negócio ele realmente tem fluência. Essa é a pegadinha do negócio. Como é que eu transformo meu negócio em algo mais fluente? Isso vale para todo mundo. A gente vê na gente isso também. Né? Uma coisa que a gente percebe, assim, uma pergunta muito importante para quem vai começar ou para quem... Para quê? A pergunta para quê, ela é muito diferente do porquê. Para que você abriu esse negócio? Então, essa motivação, ela faz propósito, né? Propósito. Tá bonitinho lá, a gente às vezes escreve na parede, voz, visão, valores, lindo, né? Mas aqui, é aqui o negócio. Dentro do coração. E às vezes a gente... Acho meio brega esse negócio de propósito. Também. Acho bem brega, puta coisa vendida. Aquela coisa... É um negócio vendido, mas as suas atitudes, né? Ela vai demonstrar. Eu acho que é mais profundo que isso, com seus funcionários. Independente disso. Tá traduzindo uma frase ali, alguma coisa. É difícil, né? Independente disso, eu volto para a pergunta: para que você montou esse negócio? E isso faz muita diferença. Algumas pessoas vão montar um negócio porque elas querem melhorar de vida. Sim. Eu era CLT e tal, agora eu quero melhorar de vida. Que é o padrão, né? Isso não tem nada a ver com propósito, né?
Mas acaba Não, sendo. mas é um propósito, o propósito é melhorar de vida. Melhorar de vida. Porque às vezes o propósito é o povo dar uma viajada no propósito. Dá aquelas coisas bonitas, né? Aquelas frases. Às vezes não tem, que é só pra ficar na parede, que nem você falou. Isso. Então, a empresa, a gente percebe ela como um organismo vivo. Imagina que ela é um filho. E é um filho, que a pessoa lá começou, criou, montou o filho. Sim, um filho difícil de cuidar. Se eu não tenho um propósito, se eu não dou um propósito para esse filho, e eu passo a só ser o meu propósito, entendeu? Esse filho fica me servindo. Ele não serve exatamente a sociedade. E quando esse filho, que é essa empresa, não serve realmente a sociedade, ele se limita. Inconscientemente, eu vou até um ponto. Qual que era meu ponto? Melhorar de vida. Já melhorou, então. Fecha a empresa? Não, muitas vezes a pessoa chega num topo aqui e ela não consegue sair daqui mais. Ele encontra uma resistência. Tem uma resistência aqui, ela falou, cara, eu não consigo crescer, eu queria montar uma segunda empresa, tal, mas eu não consigo sair daqui. Eu até tento, faço movimentos, e aí a gente vai olhar esse propósito. Ele não tem realmente definido uma relação com essa empresa, entendendo que a empresa não é para ele, a empresa é social. É muito sutil, muito simples, mas quando a gente coloca, é muito real. O cara fala, é que eu gosto de trabalhar, eu trabalhava lá de funcionário pro fulano, e agora eu resolvi trabalhar para mim. Mas trabalhar para mim não é o propósito da empresa ainda. Entendeu? E aí, às vezes, esse empresário, ele não percebeu isso. Ou temos, vamos um caso diferente, então, um empresário grande, de uma empresa grande, que tem 300 funcionários ou 1.000, ok. Ele tem um outro propósito. Ele teve um pai muito cobrador, um pai e uma mãe, desde cedo vai fazer inglês, vai estudar fora, vai fazer isso, vão preparar esse moleque. Esse cara, ele só tem uma missão de fazer a empresa crescer, ele não tem vida pessoal. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito nos empresários. Ele é escravo da empresa. Escravo, pior do que qualquer funcionário CLT, né? Isso. Muito pior. A questão é o seguinte, eu acho que muitas vezes o empreendedor, ele não sabe para onde ele quer ir. Sim. Não sabe, ele está no dia a dia, fecha mês, mais um mês e vamos que vamos, tá meio no automático. Né? Sim. Porque ele não pensa a empresa muitas vezes, ou não tem tempo, ou não consegue se organizar. E às vezes eu vejo também algumas pessoas que não querem também ir além. Tá tudo bem. Né? Eu não quero abrir uma filial, 3 lojas, 4 lojas, 5 lojas. Não, eu quero me estabelecer com um negócio bem sucedido, duradouro e tal. Por quê? Porque já teve momentos que essa pessoa quis tanto, só que ela perdeu essa qualidade de vida. Sim. Mas Né? aí nós temos uma pegadinha. Olha só. Você acha que um camarada que tem, por exemplo, uma empresa de grandíssimo porte, por exemplo, a gente pega uma Microsoft, você acha que o Bill Gates, ele tem uma qualidade de vida ruim? Não. Então olha só que interessante. Não, com certeza. Não tem a dúvida. O que está acontecendo? Tem uma Tudo pegadinha. depende, talvez, do ponto de vista. Não sei. Não, é que na verdade... Eu conheço ele pessoalmente, não sei como é as 24 horas dele. Não, mas a verdade é que ele tem uma empresa estabelecida, organizada, que ele consegue ter uma Assim, que qualidade não precisa de vida. dele também. Isso, essa é a questão. Dele, exatamente. Então, por exemplo, eu tenho um estúdio de pilates. Se amanhã ficar doente, a empresa tem que rodar sem você, né? Exato. Essa é a ideia. Isso Então, é essencial para meu o negócio- Ele não está na ele, Microsoft nesse já faz uns 30 anos. Tem um CEO lá que cuida. Exatamente. Então, mas é fácil você olhar dessa posição onde ele já é grande, como se ele tivesse nascido grande. Não é assim. Mas isso não aconteceu. Esse cara estava numa garagem. Então agora vamos lá. Eu tenho um pequeno negócio. Entendeu? Eu tenho um pequeno negócio. Tem um estúdio de pilates aqui na cidade. Já tive outros negócios. Tive uma consultoria em São Paulo. Era um pouco maior do que o meu negócio aqui. Mas ainda assim, ele exigia o meu estado de presença quase que total.
Para eu crescer, como é que faz? Eu tenho que adestrar alguém, treinar, deixar esse cara num ponto para ele me substituir, para eu poder sair daquela função e assumir outra. Então, por exemplo, atualmente... Eu falo isso, que o cara que trabalha demais, você está fazendo... Sua hora vale quanto? Exato. Se você ficar varrendo, ficar não sei o quê, tem pessoas que vão fazer esse trabalho por uma hora mais barata. Mas é Então compreensível. você tem que contratar pessoas. Justo. Né? Só que no começo do negócio, você o faz tudo. Essa é a questão. Dar Então, um passo adiante é difícil, né? Exato. É difícil, porque achar a pessoa, treinar, você tem as suas manias, fazer do jeito que você faz, etc. É um caminho difícil, né? E hoje estamos aqui para bem animados hoje, né, doutor? Vamos falar um pouquinho do isenção de imposto de renda. Opa! Que alegria, né? Que alegria. Todo mundo gosta, não E quem pagar que vai imposto. pagar a conta também? Essa é a parte ruim. Também estamos, então, aqui o nosso colunista, Dr. Márcio Nobre. Também aqui com o Ângelo da Orion Coquetelaria. Olha que nome, Isso aí, hein? Coquetelaria. É isso aí, doutor, vamos lá. Parece que, então, foi aprovado aí a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e também um desconto para quem ganha até R$7.500, né? Esse é o imposto que já era descontado na fonte do trabalhador CLT e agora temos aí essa isenção e esse desconto. Mas pessoas com outras rendas terão que pagar, né, no mínimo 10% para quem ganha mais de 600 mil por ano. Como é que está isso aí? Já foi sancionado pelo que eu vi? E qual é o impacto disso aí para os contribuintes? Legal, Fabrício. Boa noite, né? Em primeiro lugar, Vitor, Ângelo, Carol, Nuno, todos os ouvintes da rádio Universitária FM. É um prazer estar aqui mais uma vez. E a curiosidade é interessante. O MOVA está atualizadíssimo, né? Porque isso aí. Essa legislação foi aprovada agora, né? Dia 5 de novembro. 5 de novembro, exatamente. Então, assim, acabou de ser aprovada, a gente já está aqui. Já tá fresquinho. Discutir. E principalmente discutir o assunto com um excelente advogado tributarista, Exatamente. nosso colunista, né? Que tem qualquer autoridade para falar no assunto. Eu agradeço pela deferência, mas vamos tentar aí desmistificar algumas coisas que tá na legislação, né? Legal. Então, por exemplo, os rendimentos até R$5.000 estão isentos do imposto de renda. Porque até então, eu até fiz uma colinha aqui, porque às vezes a gente não decora a tabela. Por exemplo, a isenção anteriormente era até 2.428. Então dobrou o limite de isenção. Aí tinha as faixas, né? A partir de 2.428,81 até 2.826 era 7,5%. Depois 2 e pouco, 15%. De 3 a 4, 22,5%. Nossa, é muito. E a partir de 4.600, 27,5%. Então, essa tabela de 5.000 para trás, ela foi riscada, zerou. Então, a partir de R$5.000, todos os rendimentos até R$5.000, quer seja de salário, quer seja como autônomo, está isento de imposto de renda. Qualquer tipo de renda. A partir de aposentadoria também entra? Entra. Os aposentados até R$5.000 estão isentos de imposto de renda. Aí, abrindo um parênteses, falando sobre aposentadoria, né? Tem as exceções, né? Que mesmo quem ganha acima de 5.000, né? Ele vai estar isento também, que são os aposentados também, né? portadores de moléstia grave. Né? Sim. Então, isso aí vamos deixar aí entre parênteses para não ficar nenhuma dúvida. Agora, a partir de R$5.000 aí já começa a alíquota de 27,5%. Mas aí vai ter um desconto. Até desconto. 7.500 vai ter um desconto, né? Exatamente. Então, entre R$5.000 até 7.350, 350. vai ter a alíquota de 27,5%, mas vai ter os redutores. Né? Vai ter os redutores. Tem uma fórmula, né? Tem uma fórmula aqui na legislação. Eu até fiz uma planilha em casa, antes de vir para cá, para fazer simulações, né? Por exemplo, tudo bem, até R$5.000 eu estou isento de imposto de renda. Mas se eu ganhar R$5.100, quanto que eu vou pagar? Só para vocês terem ideia, a curiosidade que eu achei, tem um ponto-chave lá. Se você ganhar R$5.250, vamos supor que um funcionário está ganhando 5.000, ele está isento. Aí o patrão chama ele, eu vou te dar um aumento.
Ele não quer agora, né? Agora eu não quero mais. Ó, o aumento seria R$ 5.250. Aí ele, pô, legal, né? R$250, deu 5% de aumento, maravilha. Aí, ficou 0 a 0. Imposto de renda dá R$250 de imposto de renda, exatamente, 250. Não precisa. Ou seja, não mereço. Não foi um aumento real, né? Não foi um aumento real. Então quem ganha 5 mil, a dica é faltar uns dias de trabalho, pegar uns atestados. Então, assim, na hora que for receber o aumento, fazer os cálculos antes e falar, o senhor me dá um aumento um pouquinho melhor ou deixa do jeito que tá, porque não vai refrescar nada para mim. Sim. É verdade. Então essa é a primeira curiosidade. Quer entrar aqui? Pode entrar. Ó. Primeiro deixa eu falar do Treco Frito, que chegou aqui pra gente. Nosso salgadinho maravilhoso, todo mundo amou no evento com a gente aqui. Foi sensacional mesmo. Quer tá com fominha aí, já pede lá, @Treco Frito. E o Danilo tá chegando com os drinks aqui. Quer apresentar pra gente? Falar de imposto com drink é melhor, né, cara? Dá uma aliviada, Dá uma aliviada, né, Ângelo? Questão. Esse daqui que o Danilo tá apresentando aqui pra vocês, pessoal, é o Orion Popcorn. Eu falo que esse daqui é um coquetel que mudou a história da Orion. Esse drink é um drink à base de pipoca. Foi uma releitura que eu fiz de um coquetel em 2016. Nossa, que lindo, que maravilhoso. E falo que foi onde a gente entrou com a identidade Orion, né? A questão do diferente, da experiência, né? Opa, valeu, Danilo. Bom. Muito bom, muito então, bom mesmo. Bem a suave, base de pipoca. Pipoca. É bem gostoso, bem refrescante também. Porra, bem gostoso, hein? É um drink que não hoje... fica um gosto de... Nem tá cachaça, forte, não tá forte, bem suave. Exato, Victor. Vocês vão observar que, assim, no geral, os drinks nossos, você não vai sentir tanto esse gosto do álcool, né? E isso tem um porquê de ser assim, né? De você não sentir tanto álcool. Desde os produtos que utiliza, né? As frutas, as constâncias, para não dar aquele... Parece que você não sente o sabor da bebida, às vezes, quando você vai beber algum drink, né? E esse não, a gente procura tentar fazer um equilíbrio entre os ingredientes, a base alcoólica, para ficar tudo bem harmonioso, né? E o toque especial dele é essa espuma que é feita de pipoca, uma espuma artesanal, à base de pipoca também. Que bacana, olha aí, doutor. Muito creme em cima, uma delícia mesmo. Vamos lá. Então, voltando pro imposto. Vamos falar de coisa boa. Aí, volta pro imposto. Então, até 5 mil tá isento, até 7.500 tem um desconto, uns redutores, né? Uma fórmula. Tem uma fórmula, mas o que seriam os redutores, assim? Antes de continuar, assim, só querer fazer né? Eu tomei um golinho aqui, então qualquer dado errado. a gente sabe. A gente sabe que foi o Ângelo. Baralhou Vocês me perdoem as incorreções, né? Eu já tomei 2 goles desse drink aqui, tá maravilhoso mesmo. Obrigado, viu? Imagina. São esses redutores. Então, vou tentar, assim, vou passar a fórmula aqui, até quem estiver ouvindo, que estiver em casa e quiser anotar, né? Pode anotar. Então, por exemplo, a fórmula que está na legislação, ela vai pegar um cálculo que é R$ 978,62 menos, aí, entre parênteses, o salário ou o rendimento vezes 0,133145. Barbaridade. Aí eu achei o redutor. Então essa forma é para achar o redutor de 2026. Aí então como é que eu faço o cálculo do imposto? Então vou pegar lá, vamos supor, vou ganhar R$6.000. Pego esses R$6.000 vezes a alíquota padrão, que é 27,5%, menos a dedução que era previsto em 2025, que é 908,70, menos o coeficiente, ou seja, o redutor que eu achei na fórmula que eu citei anteriormente. Então, você vai achar o valor que você vai ter que pagar nesse período. E aquela pessoa que tenta dar um jeitinho, no caso você deu o exemplo, o cara ganha 5 mil e se ele receber aumento de 250 não vai fazer muito efeito. Aí ele pega 5 mil no CLT e põe como não tributável para dar um jeitinho, não vai ter mais como dar um miguezinho assim. Hoje não dá para fazer isso pelo seguinte. Já não dá. Porque só se ele trabalhar exclusivamente com dinheiro, papel moeda. Tá. Agora, fora isso, hoje cada vez menos pessoas trabalhando com papel. Com dinheiro vivo, né? Então, até um medo, né, de muita gente é de que comece a voltar, né, a se trabalhar com papel para evitar a tributação. Mas vamos lá. Se ele tiver... ele ganhou nessa faixa aí que tem a tributação, passou pela
conta corrente dele, não tem jeito, é informação direta para o Banco Central. Hoje as informações são cruzadas. Todas cruzadas, né? Todos os bancos, inclusive as fintechs também, né? Ela tem uma declaração, é uma obrigação acessória que ela tem que mandar para o governo federal, que faz o cruzamento. Então dá para saber exatamente se a pessoa está... Isso até por inteligência artificial, nem estão usando mais fiscais para fazer a análise. Então eles conseguem cruzar e só vai chegar a cartinha para você, eles não vão chegar cobrando. Eles vão chegar, preste esclarecimentos sobre essa renda que está diferente da sua declaração de imposto de renda, por exemplo. Aí vai ter que esclarecer lá, não, esse dinheiro não é meu, né? Ele foi depositado aqui, mas é reembolso. Não, algumas coisas dá para justificar, mas outras, infelizmente. Agora se for uma recorrência, né? Agora tem até 5 mil, não precisa nem declarar, né? Não, tem as obrigatoriedades de declaração, que nem, por exemplo, quem tem imóvel acima de acho que 400 mil reais. Então, ainda mantém isso. Quem não tiver dentro das obrigatoriedades, aí não vai precisar nem declarar, vai ser isento de declaração de imposto de renda. Muito bom. Aí tem essa é a parte da isenção. Aí para cobrir esse valor foi criado, né, uma compensação. Uma compensação dos que ganham mais. Então até acima de 600 mil por ano. Ele vai ter que pagar pelo menos até 10% dessa renda. É assim. A perda da arrecadação com essa isenção foi estimada pelo governo em 24 bilhões por ano. A perda desses até os 5 mil. A compensação está estimada em arrecadar 35 bilhões. Nossa. Então vai ter até um superávit, né? Então, tendo em vista que muita gente não vai pagar. E esse é um dado. Exatamente, né? Teoria e prática. Tem que contar, né? Tem que colocar um excesso. Vão achar uma outra. Ou montar uma holding. Vai tentar dar um jeitinho. E esse dado, interessante que esse dado é do próprio site da Receita Federal. É estimado pelo próprio governo. Não é estudo de fora, de nenhuma empresa independente. É do próprio governo mesmo. Eles admitem que a perda vai ser estimada em 24 e o ganho em 35. O ganho das altas rendas é o seguinte: tem a mensal e a anual. Não é só a anual de 600 mil. Tem a mensal de 50 mil, que vai incidir sobre a distribuição de lucros das empresas por sócio que receber acima de 50 mil reais. Então, mensal. Recebeu acima de 50 mil reais de distribuição de lucros, porque hoje a distribuição de lucros, Ângelo, é isenta. Maravilha, né? Não importa o valor. Se é R$1 milhão, hoje a distribuição de lucros para os sócios... Não paga imposto nenhum, né? É tributação zero. Mas não é que não paga imposto, é que já foi tributado na pessoa jurídica. Isso foi feito um acordo lá quando foi editado a legislação. Porque a empresa já pagou o imposto de renda jurídico. Já pagou, né? Então, para compensar, na época eles aumentaram o imposto da pessoa jurídica e, para fazer a compensação, isentaram a distribuição de lucros. Então, isso foi o acordo lá no passado. Só que agora voltaram a tributar os lucros, a distribuição de lucros, né, em decorrência de uma compensação, né, inversa, né, ou seja, para redistribuir renda, ou seja, isentar aqueles que ganham menos. Então, acima de 50 mil, só concluindo a questão, mensalmente você vai tributar 10% de imposto de renda, além dos outros tributos que você já tem. Maravilha. Essa é a distribuição de lucros. E anual? Como é que funciona o anual? Todas as rendas, independente de qualquer que seja, se você atingiu acima de 600 mil reais, adicionalmente, então, além dos 50, adicionalmente, você passou dos 600 mil reais, qualquer renda, aí vai entrar a própria distribuição de lucro, vai entrar rendas de outros investimentos que você tem. Tudo que for de investimento, renda, lucro, tudo. Aluguel. Vai vir tudo. Somou, passou de 600, aí vai começar também a ter uma tributação até atingir
os 10%. Então, aí com 10% vai atingir com 1 milhão e pouco, né? Exatamente. Tem uma tabela progressiva, né? Que quando chegar a 1.200.000, ele vai chegar a 10%. Ou seja, uma professora, um bombeiro, um enfermeiro, um policial que recebia até 5 mil reais estava pagando 27,5%. Esse pessoal vai começar a pagar até 10%. Não, se receber até 5, vai pagar 0. Não, mas estava pagando até agora. Ah, sim. 27,5%. 27, é. Agora esse pessoal que ganha mais vai pagar até 10%. Exatamente. E esses 10 bilhões aí de 20 para 30, ele vai ser colocado aonde? Bom, né? Ele vai ser colocado aonde esse dinheiro? Não tem destinação específica. Não tem? Não, é renda, é imposto de renda. É para o caixa. Custeio do governo. Então Para o caixa geral do governo. Ah, tá. Do governo federal. Não vai investir mais tanto em educação ou qualquer outra... Não, obrigatoriamente depois vai para a educação, né? Porque é orçamento, né? E tem os mínimos, né? Tem os mínimos constitucionais, né? Os mínimos constitucionais. O doutor, qual foi a primeira impressão que o doutor teve dessa legislação? E segundo, como é que vai ser vamos dizer assim, a complexidade de recolher com esse pessoal de mais alta renda? Primeiro na própria legislação que saiu agora, tem uma isenção por 3 anos até 2028 dessa distribuição de lucro mensal, mas não é automática. Então, aqui vai até uma dica para o empresário que tá nos ouvindo, e até essa dica é objeto até de consulta, consultoria, e até sai caro no mercado. Mas eu vou passar aqui de fria aqui para os ouvintes. Todos os lucros acumulados até 31 de dezembro de 2025, se o empresário redigir uma ata de aprovação de distribuição desses lucros e se comprometer a distribuir ele até 2028, esses lucros estarão isentos desses 10%. Ele não vai entrar na base de cálculo. Só que ele tem que fazer isso esse ano ainda, até 31 de dezembro. Entendi. Pegar os balanços. Quanto que tem de lucro acumulado aqui registrado no balanço? Tem 1 milhão. É por isso que tem um monte de empresa fazendo adiantamento de dividendos e lucros, tudo, né? Ele não é obrigado a adiantar. Mas ele tem que Mas ele declarar. Se ele fizer o documento ele tem que aprovar. 2028, aí não vai estar isento. Então ele vai pôr que 25 ele vai ter X de lucro, 26 X de lucro, 27 X de lucro, 28 X de lucro. Não, é o lucro acumulado até o fato gerador 31 de dezembro. Então, o de 25, que gerou até dia 31 de 25. Porque às vezes a empresa vai acumulando lucro, ela não distribui, vai reinvestindo ou fica lá no caixa da empresa, né? Então, esses dias a gente teve uma consulta lá de um cliente que estava acumulado 150 milhões de lucro. Estava acumulado no balanço. Que a lucratividade... Se não está precisando, passa meu Pix. A lucratividade é tão alta. Um pouquinho, todo mundo fica feliz, né? E não distribui para o sócio. O sócio pega lá um mensal, mas nunca dá conta. Não dá conta, e aí... Tá igual a Trion, né? Eu daria conta de gastar isso aí. Exatamente. Aí eles estão fazendo essa ata para poder aprovar essa distribuição e ficar isento desses 150 milhões, vai ficar isento desses impostos de renda. Agora, as operações a partir de janeiro de 2026... Aí já entra já vai entrar numa conta separada. E quem tem esse volume de dinheiro, como que faz para fazer essa ata para estar isento aí? Como é que a pessoa faz? Onde a pessoa tem que ir? De preferência, junto com o contador dele e um advogado. Vai redigir uma ata dizendo, olha... segundo o balanço tal... Empresa fulano de tal, seus sócios A e B, declara, né, e reconhece e aprova os lucros até o balanço de 31 de dezembro do valor de 100 milhões de reais, e que esses lucros serão distribuídos até 2028 e tal, não sei o quê. Então, assina, né? De preferência assinar com uma assinatura que consiga ter validade jurídica no sentido cartorial, da né? data, né? Ou cartório, ou aquela assinatura .gov, para ficar fixado a data, né? Porque senão, cara,
Faz um fake lá em 2026. Não, mas eu assinei. Eu assinei lá. Qualquer data, né? É fácil, né? Então, tem que ter reconhecimento da data para vincular e ele não ter problema. Então, essa é a orientação que a Importante gente todo mundo passa. saber, então, se tiver um faturamento Lucro desse acumulado. montante, aí o lucro, então fala com o contador, com o advogado tributarista para não ter erro, Resolve né? isso. Maravilha, doutor. Muito obrigado pelas explicações. Como é que tá a caipirinha aí? A caipirinha não, o drink? Eu espero que não tenha saído nada errado. eu já fiquei alegrinho aqui, tô na metade dela já. Que maravilha. Vamos falar disso então, vamos falar disso. Ângelo, da Orion Coquetelaria. Tá difícil falar agora. Como que é o nome desse que foi servido? Fabrício, esse daí é o Orion Popcorn. Orion Popcorn, autoral de vocês. Autoral nosso. Olha só, você só vai ter esse drink se contratar a Orion para fazer seu evento. Só a Orion, exatamente. Olha isso aí, exclusivo. Esse daí eu costumo falar que foi um drink delícia. que ele literalmente cruzou fronteiras, assim, porque várias cidades nós começamos a atender depois de 2016, que o pessoal entrava em contato falando: vocês que fazem o drink de pipoca? Então nós lançamos eles num evento para noivas em Bauru. Então, assim, o polo ali foi muito bacana. Então, abrimos a oportunidade para muitas cidades, né? Muitos locais. Que legal. E qual que é esse que tá chegando que o Danilo tá trazendo aqui? Olha, Bom, mais um Gente, autoral. quem tá vão ver Quem isso. está nos ouvindo pela rádio, o Danilo tá aqui de smoking, nos servindo drinks. Que apresentação, não? E olha só, isso. esse aqui é um vidro Coco de perfume. Coco Chanel. Exatamente. Coco Mademoiselle, Chanel, Paris Parfum, Maravilhoso. Orion Coquetelaria, olha aí. Exato. Oh, muito obrigado. Muito lindo, cara. Que apresentação. Olha só isso, gente. A ideia nossa é realmente Nuno, põe a surpreender câmera aqui na o pessoal, na né? minha hora que mão. chega os drinks, todos os drinks, o pessoal faz Mostrou? Mostrei. Já surpreendeu pela apresentação. Não é? Nossa, Vidro uma de delícia. perfume. Muito bom. Você vê um toque delícia. floral, né? Cítrico. A gente caracterizou ele mesmo com a cor do perfume, então ficou bem. O que tem nesse É o que aqui? ele vem. Esse daqui ele é um drink cítrico, então a gente utiliza um suco de limão siciliano, né? Uma base de gin e também o cranberry. Então a gente fez Eu tenho o toquezinho gostinho do suave. cranberry, né? Exatamente. O cheirinho dele. Exato. E assim, ele faz uma harmonização bem legal, né? A ideia nossa é justamente essa daí, né? De apresentar os drinks tanto para os clientes como para os seus convidados de uma forma quase que lúdica, vamos dizer assim. Sim, Então, extremamente criativo. Qual que será que é o apresentação próximo? dessa na embalagem do perfume Fantástico. Exatamente. Esse também é autoral de Conquista vocês. qualquer um. Autoral nosso. É, a gente Como é faz que vocês fazem? É autoral, mas quem entende de drink consegue fazer essa manipulação em casa. certo. Pegar a dose é tanto disso, daquilo, tal. Vocês fazem algum tipo de patente, alguma coisa, ou Legal. não tem muito o que fazer? Primeiro que ele não passa receita. Não, mas ó, Mas- eu sou muito tranquilo em relação a isso. Ou não tem né? como Eu copiar, falo, assim? tem Tem. sim. Tem, porque o que acontece? Eu falo que drink é uma receita de bolo. Lembra aquele livro, aquela caderno de bolo da avó? O coquetel, ele também tem isso. Né? E para nós, assim, eu não tenho problema, assim, às vezes, de passar receita. Às vezes o cliente quer, às vezes eu divulgo as receitas desses drinks especiais. Porque, assim, eu sempre gostei muito desse processo de criação. Né? Eu venho... E é bacana ver que ficou popular, conhecido, né? Exato. O drink, né? Exatamente. E a ideia é justamente isso daí, fazer o drink que também fica acessível para as pessoas também terem essa experiência em casa. Então, a gente teve muito essa experiência na época da pandemia. Né? Quando teve os drinks que era feito em casa, a gente mandava os ingredientes, mandava a receita. Que legal. Né? E foi muito legal, porque tinha muita gente que acompanhava a gente, né? Conhecia a Orion, mas às vezes não tinha ido num evento que a gente estava, não tinha ido num... Não tinha dado certo de conhecê-los Exato. pessoalmente. Então né? teve a oportunidade de também conhecer nossos drinks, de levar em casa, experimentar, provar o Orion Popcorn, né? Então a gente teve um grande desafio na época por causa da espuma, como fazer com a espuma para levar, para ficar fácil para a pessoa. Desenvolvemos um projetinho lá que deu super certo para o pessoal e foi bem legal. Mas conta pra gente, Orion, 18 anos já, cara. 18 anos, Fabrício. Completou agora em outubro. Conta um pouquinho dessa história pra gente, como é que você começou. O cheiro desse Legal. pipoca Foi sensacional, né? Fantástico esse cheiro. Fica bem bacana. Bom, a Orion começou lá atrás, em 2007, 2008. Né? Eu sou formado em hotelaria e turismo. E quando eu entrei na faculdade, assim, parte de receita de bar zero. Eu só entendia do balcão para frente. Né? De trás não entendia nada.
E naquela época eu fazia estágio no Hotel Ibis, né, aqui em São Carlos. Fiquei um tempo lá. Durante a época de estágio, surgiu uma oportunidade de entrar tinha uma vaga de emprego na Zoe, né? Que tinha fechado o Café Cancún e abriu a Zoe. E lá foi meu... das antigas, lembra? Era clássica, hein? Nossa, quinta-feira eu morava no Café Cancún toda quinta-feira. Pois é, né? Era a quinta flashback, mesa cativa, né? É, exatamente. Tinha mesa cativa no Café Cancún. E... Pra quem não sabe, né, a Zoe era uma balada no shopping. Sim. Né? Então eu fazia faculdade na época, eu trabalhava de dia, cuidava do restaurante, de todo o processo do restaurante. E à noite eu comecei a fazer o extra para complementar a renda nas baladas. Então foi ali que eu comecei com o contato da balada. Mas foi muito engraçado, porque eu na verdade entrei como garçom na Zoe. Só que eu durei uma noite só a noite de inauguração. Que eu derrubei tanta bandeja, quebrei tanto copo, que eu lembro do Adriano da nenhuma nessa área. Nossa, zero. Falei, não, vamos que dá certo, né? Ele falou, pelo amor de Deus, põe esse rapaz no bar que eu vou ficar sentado assim uma semana aqui. E eu brinco que foi daí que surgiu o primeiro interesse com o bar na Orion, né? E aí, toda aquela questão daquela coisa lúdica, de receita, de criar, me despertou muito esse interesse. E ali eu comecei, eu lembro que eu anotava muito nos guardanapos, né? Não tinha celular na época, então eu anotava no guardanapo de papel receita de drink, ideias que eu ia tendo de combinação e fui guardando. Quer dizer, você se encontrou ali, né? Me encontrei sem perceber que eu estava me encontrando. Sabe aquela coisa que a gente vai entrando e, nossa, na hora que vê... então, fez disso da oportunidade também, né? Sim, porque daí eu comecei a pegar tanto gosto, eu falava para as pessoas, os drinks que fazia, que o pessoal começou, Ângelo, você não vai lá em casa? Tem como fazer um drink? Então eu comecei com uma festa pequena, um dia só eu, depois começou a aumentar, tem que levar mais um, vou ter que treinar alguém para ir junto comigo. Ah, poxa, vai ter 2 festas no mesmo dia, vou ter que treinar uma equipe. E foi daí que começou. Né? Eu falo, o primeiro evento nosso foi dia 4 de outubro de 2008, e de lá até agora, graças a Deus, e aí é muito trabalho, estamos seguindo, né? Que maravilha, parabéns, cara. Obrigado. 18 anos não é pra qualquer um, não, cara. Pra se manter no mercado, né? Se manter relevante, se manter, né, com a qualidade. Sim. E o Orion veio de onde? Né? O nome? Cara, na época que eu escolhi Orion, eu era muito Orion ligado... é egípcio, né? É mitologia, né? A gente fala que tem a constelação de Órion, né? E me chamava... disso mesmo. Me chamava muita atenção sempre, desde a infância, não sei por que, as 3 Marias. Né? E as 3 Marias, na verdade, ela é o cinturão de Órion. Cinturão de Órion, né? Não são 3 estrelas, né? Exato, é uma constelação. É uma constelação. Ali é só a faixa mesmo ali do cinturão. E dali me despertou esse interesse. Eu falei, poxa, vai ser Órion. Né? E ficou. Aí começou... É um nome bonito. Curto, fácil, forte, O pessoal brinca. Os primeiros eventos da Orion não era Orion ainda, né? Daí tem até o cartão lá. Era Ângelo, o alquimista das bebidas. Sim! Era com o nome e tudo, né? Bacana. O alquimista das bebidas. Eles usam o nome, né? Olha só. E é uma alquimia mesmo, porque para você combinar sabores assim e fazer ficar gostoso... Não é qualquer um, não é qualquer coisa que você mistura, tem muito teste, né? Sim, é um processo, né? Exatamente. Que eu falo assim, que a coquetelaria é uma arte e o bartender é um artista. Né? Porque assim, às vezes o pessoal fala, é só misturar as bebidas que dá certo. E não é bem assim, né? E a gente vai percebendo essa evolução. Tem até a sequência certa, né? Exato. De pôr as coisas, né? A hora que vai destilado, a hora que vai a base, a hora que vai o suco. Mesmo que é um coquetel batido, um coquetel mexido, qual que é a diferença? Às vezes você tem 2 coquetéis diferentes, que são os mesmos ingredientes, a mesma base, né? A mesma quantidade. Porém, o que muda é o processo de preparo dele. É batida, é mexida, é montado e muda totalmente o sabor. Já muda, né? Então é bem legal essa parte, né? Essa parte da criação, né? Eu me encontrei muito nisso. Então, desde o início da Orion, dessa parte da gestão, quando começou realmente a tomar corpo de empresa, algo que eu não abri mão foi dessa parte da mixologia, da criação de drinks novos, de cartas novas. Cara, mas isso é o que vai fazer a diferença para você sempre. Aí você falou o drink de pipoca, te jogou lá em cima. Por quê? Essa é autoral que faz a diferença. Quem tem no mercado... Pra fazer caipirinha de o arroz e feijão qualquer um faz. Exato. O arroz e feijão qualquer um faz. Pega a receita na internet e vai aplicando, né? Ele tem autoral, né? Então, exatamente. E aí tem a escolha das bebidas, né? Das marcas, tem tudo isso. Isso, exatamente. Então, a marca, o tipo de bebida... nós temos hoje uma carta ativa de mais ou menos 60 coquetéis
Quase todos autorais aí. E os clássicos que nós temos, a maioria nós fazemos uma releitura dos clássicos. Então a gente eu brinco, eu dou o toque Orion em cada coquetel. Obrigadão, Ângelo, novamente. Obrigado, doutor, por mais uma vez aqui com a gente. Eu agradeço. E você que está nos assistindo, né? Deixa o seu joinha, compartilha esse conteúdo que está super bacana para todo mundo, tá bom? E mova-se com a gente.